Olá, hoje é dia 1º de julho, eu sou Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. E hoje nós chegamos exatamente na metade do ano. 183 dias já foram percorridos neste ano de 2020. Iniciamos o segundo semestre e com boas notícias. Claro, ainda aquelas notícias mornas, mas já começam a aquecer os motores, né, para retomar a engrenagem do crescimento nesse segundo semestre. O primeiro semestre foi bastante difícil, né, para toda a economia brasileira, tanto do setor de saúde como também no setor da economia. O que os números vêm mostrando, esses últimos números sendo divulgados agora no final de junho e hoje, primeiro dia de julho, é que a economia começa a respirar melhor. Nós vimos no vídeo que eu gravei na segunda-feira que os índices de confiança na economia brasileira, dos diversos setores da economia, industrial, setor de comércio, serviços, da construção, eles melhoraram muito na medição de junho em relação a maio. Claro, ainda estão bem abaixo daqueles níveis observados ali em 2019 ou no início do ano, mas já começa a recuperar a confiança na economia. E o índice divulgado hoje, que é o PMI, que eu já falei algumas vezes, que é o índice dos gerentes de compras, melhorou muito. E olha que interessante, no mês de maio, que foi o fundo do poço para o indicador, ele tinha anotado 38 pontos. Agora, no mês de junho, ele chegou a 51,6 pontos. E acima de 50 pontos significa expansão da atividade econômica. Bom, os entrevistados, gerentes de compra do setor industrial, disseram o seguinte: primeiro, houve uma queda por 9 meses seguidos do estoque dos insumos para a produção dos itens. E por 10 meses seguidos houve queda do estoque dos bens finais já produzidos. Então, duas coisas. Primeiro, claro, precisa repor parte dos estoques, mas principalmente eles disseram que estão mais confiantes na economia agora no segundo semestre. Outros indicadores que mostram essa melhora, né, da economia brasileira, os dados da Anfavea referente ao mês de maio, que foram divulgados, eles mostraram que em maio houve produção de 30 mil veículos, lembrando que em abril menos de 1.000 haviam sido produzidos. E olha só, a média de produção no ano passado inteiro foi de 250 mil veículos. Só para lembrar, maio do ano passado foram produzidos 275 mil veículos. Bom, além, né, desses números do setor industrial, outros indicadores que são como termômetros da economia também começam a mostrar uma certa melhora, que é o nível de inflação. Claro, a gente sabe que inflação nunca é bom, mas deflação é pior. E já saímos do período de deflação. Em maio, IPCS, por exemplo, havia anotado deflação de 0,54%. E hoje foi divulgado o dado de junho, que apontou para uma alta de 0,36%. Uma inflação pequena e já no terreno positivo. Isso demonstra que os setores estão recuperando aquele espaço para voltar a imprimir algum reajuste de preço. O setor de vestuário, por exemplo, que havia sofrido muito, já começa a dar sinais de recuperação. O IPC-FIP de junho vai ser divulgado amanhã, dia 2 de julho, e a projeção da Austin é uma alta de 0,43%. Em maio, o indicador havia apresentado deflação, queda nos preços da média de 0,24%. É importante, deflação, se não for algo pontual, é sinal de que a economia está muito ruim. Então agora a inflação demonstra que a economia está voltando a crescer. E por fim, um indicador também interessante foi divulgado hoje pela Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas, ou seja, da ANTT, que a demanda pelo serviço de cargas melhorou na última semana de junho. Claro, ainda está abaixo do nível pré-pandemia, mas já começou a mostrar uma certa melhora. E o setor de transporte ele é um bom termômetro da atividade econômica, porque ele atende aí praticamente 100% de todos os setores da economia no que diz respeito principalmente ao consumo. Então nós vemos que, apesar da taxa de desemprego ter subido, houve aumento da renda. E agora esses indicadores todos sobre a economia brasileira. Nós temos ainda uma perspectiva de continuidade de queda da taxa de juros, então isso também estimula a confiança de investidores, de empresários, de consumidores. Tem, por parte do governo, toda essa disposição em expandir por mais 2 meses o auxílio emergencial. Tem os programas de crédito a micro e pequenas empresas, o Pronamp, que deve entrar com maior força agora, no final, em meados final do mês de julho. Então isso também vai ajudar a dar fôlego
para o caixa dessas micro e pequenas empresas, que são empresas que vivem com um fluxo de caixa muito apertado, né, ali de 10, 15, 20 dias às vezes. Então é importante toda essa ajuda. Acho que todos esses indicadores eles vão surtir mais efeito, vão deixar a economia muito mais firme para recuperar daqui em diante essa tração econômica. E talvez, quem sabe, entrarmos num processo de revisão para baixo das perspectivas de desempenho do PIB. Hoje, a estimativa da Allswitch é que o PIB brasileiro pode ter uma queda de até 6% no ano. Quem sabe a gente começa a revisar para uma queda menor. Isso significa melhor nível de renda, melhor nível de emprego ao final do ano. Eu acho que começamos o segundo semestre com boas notícias. É isso. Obrigado. Até mais.